Chegamos à tribo de Naftali, que na língua portuguesa lembra naftalino, né? Mas Naftali é um nome que significa luta, contenda. E não é sem razão que esse nome tem esse significado. A história da tribo de Naftali, a distribuição, se encontra em Josué 19, do 32 ao 39, que a gente não vai detalhar porque são descrições territoriais. Mas os motivos do nome Naftali, que na verdade ele era o sexto filho de Jacó e o segundo filho da Bila, serva de Raquel, eu quero ler com você em Gênesis 30, versículo 7 e 8, diz assim, concebeu outra vez Bila, serva de Raquel, e deu à luz o segundo filho a Jacó. Disse Raquel, com grandes lutas tenho competido com minha irmã, e logrei prevalecer. Chamou-lhe, pois, Naftali. Então, quando a Bila ela tem esse segundo filho, o primeiro filho ela teve com Jacó, que foi o Dan, e o segundo é o Naftali, mas a tribo de Dan a gente vai falar depois. Olha as palavras da Raquel. Raquel vai dizer, com grandes lutas, Naftali, luta, contenda, tenho competido, contenda. Então, a luta e a competição, ou seja, a rivalidade estava ali na sua mais alta efervescência quando esse menino nasceu. E a situação dessas mulheres era muito penosa, né? É interessante a gente ver, hoje a Câmara Municipal de Belo Horizonte recusou um projeto de lei para ter um dia de medidas contra o feminicídio, um dia onde haveria comemorações, rememorações, uma série de coisas para que os governos tomem providências. Aí a parte cristã da Câmara Municipal reprovou o projeto porque eles entendem isso desde sempre, né? Se você for olhar aí na internet, desde sempre eles entendem que toda a luta pelo direito das mulheres, na verdade, é uma brecha para a luta dos LGBTQs, né? Ou seja, uma LGBT-fobia. Porque esses homens que se dizem servos de Deus, eles têm medo da feminilidade, eles têm medo de que a mulher prove todo o bem que ela representa, eles não querem reconhecer que a Terra, o planeta ainda não acabou por causa da presença das mulheres, elas estão aí. Porque os homens, especialmente aquele homem que tem ideias cristãs, deveria entender que o homem do sexo masculino ele virou uma coisa estranha depois que a humanidade pecou lá no Éden. E o que tem salvado a gente é exatamente as feminilidades, sejam elas as mulheres, sejam as pessoas que adotam uma percepção feminina, dita feminina. O próprio Jesus, por exemplo, ele tinha uma feminilidade, porque ele não era aquele machão de chegar, de atacar, homem de guerra, aquela coisa toda. É nesse sentido. E aí vem esses cristãos e morrem de medo das características femininas na coisa pública. E aí vem com essa desculpa de que, para eles, né, feminismo e homossexualidade são abominações. Se você quiser entrar mais nesse assunto, dê uma passeada no canal. Tem uma playlist que vai falar sobre a diversidade sexual e a outra playlist que vai falar sobre os direitos da mulher e a discussão em relação à cristandade. Dê uma passeada por lá para você tirar algumas coisas. Você talvez não vá concordar com tudo, mas alguma coisa pode ser extraída dali. Mas o que fica para a gente aqui é que essa misoginia, que é a estrutura social mais antiga talvez, ela aparece aqui porque ela é misoginia, ela está presente nos homens, enquanto mais de bem um homem se considera, mais misógino ele é, e estava presente aqui nessas mulheres que não conseguiam ter a devida consciência, né? Não tiveram os estudos feministas de Simone de Beauvoir avançados. Então o que você tem? Duas irmãs, Raquel e Lia, disputando uma com a outra, aí elas usando outras mulheres, que é a Bila e a Zilpa, para confrontar uma a outra. E aqui nós temos então a Bila dando o segundo filho para o Jacó, quer dizer, elas nem percebiam como que elas eram massa de manobra, como que elas eram fantoche da estrutura social, né? Elas não percebiam isso, não tinham obrigação de perceber,
mas nós podemos aprender muito com a história delas. E aí, a ponto de você ver isso, uma irmã que é a mais nova falando da mais velha que já sofria da rejeição do marido, ambas casadas com o mesmo homem. Aí a Raquel fala acerca da Lia, né? Olha, com grande luta e grande contenda tenho me conduzido. E aí ela coloca esse nome no filho do Naftali, que significa luta, contenda. Aí o que nós temos depois é que a Bíblia não fala muita coisa sobre o indivíduo Naftali. Quando a gente chega nas bênçãos de Jacó, o Jacó vai dizer que o Naftali era uma gazela solta e que ele tinha palavras formosas, dando a ideia de que ele ainda tem uma velocidade de uma gazela. Ele também, talvez ele tinha o carisma, né? A cintuosidade de uma gazela, alguma coisa assim. Ele também me parecia ser alguém carismático. Porque aí depois vem Moisés, no Deuteronômio 33, quando ele estava falando sobre a bênção em relação às tribos, ele vai falar que o Naftali, ele vai gozar de favores, né? E quando você vai ver o território que foi dado a Naftali, vejamos aqui o nosso sempre mapinha. Aqui, a tribo de Naftali está aqui bem ao norte, né? Aí a gente vê aqui o Mar da Galileia, a tribo de Naftali ao norte. Quando você vai ver em relação a todo Israel, né? Ficava bem no extremo norte, uma terra de fronteira, fazia fronteira com Azer aqui, mas ela estava lá na ponta, né, do país ao norte, lá indo para as bandas do Líbano, e talvez da Síria também, né? Enfim, nós temos aí uma terra praticamente fronteiriça, ainda mais depois que essas tribos aqui foram embora, ela ficou na fronteira, e o que nós temos aqui nos dias de Jesus, Israel perdeu muita parte desse território norte aqui, mas o que ficou aqui, ó, foi essa região da Galileia. Você está vendo aí que ela está ali, ó, Zebulon, Naftali, que foi o local onde Jesus teve o seu ministério, conforme eu li quando eu fui falar sobre a tribo de Zebulon. É importante a gente entender isso porque veio então a Síria, levou a parte norte, Naftali, veio a Babilônia, acabou com tudo, mas em Isaías, no capítulo 9, tem uma promessa que se cumpriu em Mateus capítulo 4, que vai dizer, olha, terra de Zebulon, terra de Naftali, Galileia dos gentios, o povo que andava em trevas viu uma grande luz. E aí Deus em pessoa, quando ele morou aqui no planeta, esteve aqui entre nós, ele fez a sua base na terra de Zebulon e terra de Naftali. O que eu quero dizer para você nesta pequena meditação, e a gente já está indo para a nossa penúltima tribo, né? É que de repente você é essa pessoa que nasceu em meio a muitas disputas e disputas horríveis, porque a Bíblia foi escrita num contexto machista, então ela não traz para a gente a angústia dessas mulheres, traz essas coisas pontuais. Olha, chama Naftali porque significava luta e contenda, mas não mostra pra gente a angústia não foi transformada em salmos, como Davi transformou as suas, né? Mas a angústia de Raquel, a angústia de Lia, aquelas servas que talvez eram alienadas, e cada pessoa dessas também tinha a sua própria dureza, e de repente você vem aí com essa função de expressar uma briga entre duas mulheres ou entre 4 mulheres. Ou seja, independente da maneira como você veio ao mundo, assim como Deus teve uma promessa para o indivíduo, fazendo dele um ser carismático e um ser veloz, Deus teve uma promessa para a tribo, fazendo dela a pousada do Jesus que se fez homem, a terra de Zebulon e terra de Naftali, Galileia dos gentios, e toda aquela praia, né, do Mar da Galileia ali, foram os territórios onde Jesus se instalou. E eu quero dizer isso para você. Independentemente da disputa na qual você tenha nascido, pode ser uma disputa horrível, aparentemente irremediável, como parecia acontecer com Raquel e Lia. Mas, independentemente das linhas tortas, dos rabiscos e do papel que a gente rasga na existência, Deus tem um compromisso com você. De maneira que, se o seu nome significa luta ou contenda,
para exprimir a luta e a contenda de duas irmãs, ele passa agora a significar luta e contenda no sentido de que você vai resistir a esse contexto de luta e contenda. Você vai resistir às durezas dos corações humanos. É ali na terra de Naftali, onde Cristo se fez carne, onde Cristo construiu boa parte da sua personalidade, onde ele teve que lidar então com uma outra luta e com uma outra contenda. Pegue isso para você, mesmo que você não se chame Naftali, mesmo que o seu nome não signifique luta nem contenda, mesmo que você não tenha promessas territoriais que Israel teve, mas você tem promessas pessoais, individuais, você tem promessas de salvação, a promessa de ser habitação do Espírito Santo, que veio para transformar a sua vida, veio para transformar o seu coração. Então, nesse sentido, prepare-se, assuma e tome posse da luta e da contenda, porque viver é lutar e viver é contender para poder, nem que seja, defender as fronteiras, principalmente as fronteiras do seu coração, as fronteiras da sua existência, as fronteiras da sua percepção. É defender dos nossos auto-enganos também, né? Então, dessa contenda da alienação social entre duas mulheres e ir para essa contenda por aquilo que realmente tem valor, conforme Jesus disse ao seu povo, né? Olha, pelejai, não pela comida que perece, mas pelejai por fazer a vontade do nosso Pai que está no céu. Então, é para essa luta que eu te convido. Nenhuma maldição prevalecerá. Aliás, Naftali não foi amaldiçoado porque Deus tinha uma promessa com Jacó e ele já tinha dito em Êxodo 20, a partir do versículo 4, que ele tem um compromisso de fazer misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Então Naftali fazia parte dessa promessa. Uma promessa que Deus não arredou de Jacó como até hoje não, né? Eu te convido a descansar nessa palavra. Você creu no Senhor? A promessa dele é para todo aquele que nele confia. Você tem confiado no Senhor? Confie sem medo. Confie transformando contenda de irmãs em contenda contra todo o mal, contra toda a obra das trevas. Não é contenda contra o próximo, não é contenda ideológica, mas é contenda pela verdade, pelo estabelecimento da verdade. É isso que eu quero pensar com você hoje acerca da tribo de Naftali. Que o Senhor te abençoe.